Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, o seu desabafo, a sua revolta, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Nossa situação já tá pavorosa, mas pode piorar, né? Corinthians, depois de anos sem ganhar, conquista uma vitória hoje dentro de casa sobre o Fluminense, com 2 gols ali do Roger Guedes, e coloca o Vasco para baixo, na 18ª colocação ali na zona de rebaixamento. A nossa sorte é tão grande, vascaíno, que mesmo o Botafogo vivendo um excelente momento ali, né, como líder da competição, eu não vou ficar assustado se o América Mineiro aprontar para cima deles hoje não, cara. Vem de vitória contra o Fortaleza. Ano passado, junto ali com o trabalho do Wagner Mancini, vira e mexe, eles beliscavam uma vitória desse tipo, né, jogando fora de casa, jogo difícil nos contra-ataques. Então o Vasco hoje pode se tornar o segundo pior time da competição. Isso mesmo. Quem acompanhou aqui o nosso vídeo mais cedo, eu falei sobre isso. Hoje, o Vasco do Barbieri pratica o segundo pior futebol do Campeonato Brasileiro da Série A. Pior que ele, somente o Curitiba. Somente o Curitiba. E aí, família vascaína, ontem chamou a atenção um desabafo com uma ótima análise do Jean Faísca, né, que participa lá do canal do Atenção Vascaínos. E pela primeira vez, ali no canal Atenção Vascaínos, eu vi alguém cobrar Jorge Salgado. Ele citou assim, né, durante ali o desabafo dele, falando, aquele cara, aquele presidente que falou que tava um telefonema de qualquer clube do mundo. E aí? Não vai cobrar? Não vai falar nada? Vai ficar aparecendo no Twitter e falando merda após as derrotas do Vasco, falando que é um caminho, é um processo, tá jogando bem, massacrou um, massacrou o outro, mas perde, tudo bem? Tocaram, rapaz, no nome do Salgado no canal Atenção Vascaínos. E hoje me chamou a atenção, e vou passar nesse vídeo aqui também, um outro desabafo do Lucas Pedrosa. É isso mesmo, também desabafou em relação a essa gestão da SAF. Por que eu tô tocando aqui nesse assunto? Hoje também teve protesto, teve também no dia do jogo lá nos Estados Unidos, em frente à sede da 777, né? E hoje teve aí na delegação do Vasco, desembarcando aqui no Rio de Janeiro, xingamentos ali contra o Luiz Melo, contra o Paulo Brax, jogadores do Vasco. Mas, cara, na minha opinião, modesta opinião de vascaíno, principal responsável por tudo que a gente está vivendo nesse período, Jorge Salgado. Jorge Salgado. Assim que ele sentou na cadeira do Vasco, o Vasco caiu para a segunda divisão, o Vasco permaneceu numa segunda divisão, o Vasco foi o 4º colocado, quase não subindo na Série B de 2022, e ele escolhe a 777. Cara, eu acho que a gente tem que colocar muita responsabilidade e cobrar muito o presidente do Vasco, porque quem acompanhou aquele todo o processo, não pode ver contratos, prometeram mundos e fundos para o vascaíno, para essa SAF passar e para 777 comprar o Vasco, e eu vejo pouca gente tocando no nome desse cidadão. Esse cara destruiu o Vasco. Esse cara destruiu o Vasco. E eu não estou falando aqui do modelo de SAF, porque até apoio o modelo da SAF. Mas sempre pontuei aqui que o Vasco ser vendido pelo Salgado, por Jorge Salgado, era um grande erro. Um grande erro. E vem se provando isso. E aí quero trazer esse desabafo do Lucas Pedrosa, e aí eu acho que todo vascaíno imaginou que quando o Vasco fosse vendido não ia passar por esse tipo de situação mais de humilhação, que é o Benja humilhando o Vasco. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Quero trazer aqui, cara, um torcedor do esporte. Você vai até me perguntar assim, Thiago, por que um torcedor do esporte? Vou até botar na tela aí, né, que ele fez 2 vídeos hoje zoando tanto o Léo na torcida vascaína quanto o Lucas lá do canal do Gigante. Se acredite se quiser, é um torcedor do esporte que tá ali zoando também o Vasco. Então, olha o tipo de situação que a gente está vivendo, família vascaína. E ninguém toca no nome desse cidadão. Mas vamos por parte, né? Se os jornalistas que cobrem o Vasco nunca tocou nesse tipo de assunto, né? Na questão de gestão do Jorge Salgado, todas as promessas que foram feitas e nada foram cumpridas quando ele esteve à frente do futebol e da presidência aí do Vasco. E esse cidadão escolheu a 777. E aí a 777 escolhe um CEO, Luiz Melo, que faz parte da pior gestão da história do Vasco. Escolhe também o Paulo Brax, é isso mesmo, um cara que não tem grandes trabalhos também no futebol brasileiro. Quem se recorda, o primeiro nome que a 77 cogitou foi o Rodrigo Caetano, que logo, que não tem autonomia no futebol, porra, isso não é pra mim. Escolhe o Paulo Brax, né? E aí o grande Paulo Brax, família vascaína, ele mandou o Jorginho embora. Mas, cara, eu sei que você pode não gostar do trabalho do Jorginho, como eu não sou fã.
Só que hoje, o modelo de jogo que o Vasco joga, as opções que o Vasco tem no elenco hoje, o Jorginho ele se encaixa muito melhor do que o Barbieri. O Jorginho se caracteriza no trabalho dele sempre por pegar times ali com pouco recurso, né, pouca qualidade técnica e jogar no contra-ataque. Então o Jorginho sabe jogar dessa forma. O Barbieri não. E mostra o treinador pavoroso que ele é à frente do Vasco da Gama. Paulo Brax conseguiu fazer uma avaliação maravilhosa com o Orediano. É isso mesmo, porque é um jogador que tem talento, tem recurso, tem habilidade. Talvez sim, tem que ter mais oportunidade de começar um jogo, mas é evidente que ele tem uma limitação física. Tem uma limitação física. Para ele jogar no time do Vasco hoje, é um esquema de jogo para tentar aí neutralizar essas deficiências que ele tem. Um 4-3-3, nem pensar. Ele não pode jogar na beirada de campo e tendo que marcar lateral. Ou seja, que todas essas notícias aí também que a gente não pode esquecer da parte financeira, atrasando o pagamento aqui, advogados do André entrando na justiça, pegando o dinheiro do André e colocando aí para fazer fluxo de caixa para acertar algumas coisas. O Vasco tá totalmente perdido, dentro e fora de campo, e faz o torcedor dia a dia sofrer mais um pouco, sendo que a venda do futebol do Vasco era justamente para isso não acontecer, né, Paulo Brax? Né, Abel Braga? E aí, família vascaína, olha o que tudo isso que eu citei aqui faz o vascaíno passar. Quero trazer aqui o Benja e também o torcedor do esporte. Tem um canal aqui no YouTube, acompanha até o trabalho dele, fala de todos os clubes lá do Nordeste, Fortaleza, Ceará, do esporte, né, mas comentou isso aí, vamos lá. Mas o clubismo, às vezes, não deixa as pessoas enxergarem o que está na sua frente, né? Como é que um torcedor do Vasco, em pleno 2023, um Vasco que não ganha nada há muitos anos, acho que nos últimos 20 anos o Vasco ganhou uma Copa do Brasil e só, galera, de grande título mesmo, e só. Vasco esse que foi eliminado no Campeonato Estadual, Vasco esse que foi eliminado na Copa do Brasil pelo ABC, que hoje é o pior time da Série B, em último lugar da segunda divisão. Vasco que não consegue fazer uma campanha boa este ano na Série A. Cara, o Vasco ganhou apenas um jogo, cara, em 8 disputados no Campeonato Brasileiro da Série A. Tá na zona de rebaixamento. Perdeu pro Bahia lá em São Januário. Tomou um ataque de 4-2 do Vasco em São Paulo. E ontem perdeu pro Fortaleza no Castelão por 2-0. Um Vasco que tem um elenco ridículo, essa aqui é a verdade, que alguns jogadores até me surpreenderam por estar fazendo um mau 2023. Eu até achava que o Pedro Raul faria um 2023 muito bom. E aí veio o torcedor do Vasco dizer que o Fortaleza é fraco. O Fortaleza contratou muito melhor que o Vasco, sem ter que gastar 100 milhões de reais. O Vasco gastou 100 milhões de reais para montar este elenco aí. Elenco eliminado pelo ABC da Copa do Brasil. Elenco que não venceu o estadual. Elenco que lá, ainda na época de temporada, né, ali nas férias, tomou 3-0 do River Plate. Ah não, nós tomamos 3-0 do River Plate, mas é pré-temporada, é amistoso, isso não vale nada. Eu tô vendo aí. Eu tô vendo. Vocês foram eliminados. O Vasco foi eliminado pro ABC, cara. O pior time da segunda divisão. O Vasco, tadinho, foi lá no Castelão e tomou 2-0. Tomou 2-0. Ah, Benja, mas o Vasco segurou o Fortaleza o tempo inteiro, não segurou nada. O Fortaleza foi muito mais time que o Vasco o tempo inteiro. Só que os gols só saíram no finalzinho, aos 40 e aos 45 do segundo tempo. Inclusive 2 gols de cabeça, hein? O time do Fortaleza, gente, é muito, mas muito melhor que o time do Vasco. Eu sei que o Vasco foi comprado, virou SAF, a torcida tá esperançosa, mas esse time do Vasco que tá aí, gente, é muito fraco. Mas é muito fraco. Prova disso que o Fortaleza está em 6º lugar na tabela e o Vasco está em 17º na tabela. Gente, o time do Fortaleza é bom, é intenso, é um time que joga bonito, que vai para cima. E é o que eu falo sempre, ganhar do Fortaleza no Castelão é... Tá aí, cara, dentro da opinião do Benja e também aí do torcedor do esporte, cara, eu acho o seguinte, tem 2 treinadores hoje no futebol brasileiro que conseguem fazer aí os seus times produzirem mais do que deveria. Na minha visão, acho que o Fernando Diniz e também o Vojvoda. Eu acho que o Fortaleza ontem não jogou nada, não estou dizendo que é um time péssimo, mas se você analisar no papel, não é um time que te chama a atenção, mas pelo trabalho do Vojvoda, pela confiança dos jogadores que tem no treinador, o Fortaleza consegue produzir mais, que é o caso do Fluminense também. Tenho certeza, o Pedrinho fala muito isso, se o Fernando Diniz sair do Fluminense, você acha que o Fluminense vai produzir o que produz hoje? Se o Vojvoda sair do Fortaleza, você acha que o Fortaleza vai produzir o que produz hoje? E aí eu trago para o contexto do Vasco e não mudo de opinião nesse sentido. Eu sou repetitivo nisso. O Vasco precisa de reforços. Sim, tá evidente isso.
Isso é claro. Principalmente ali, quando tem que fazer as substituições, pelo amor de Deus, né? Foi o desabafo do Jean Faísca, né? Foi um Vasco que o Salgado montaria. Aquele Vasco ali no segundo tempo contra o Fortaleza. Agora, a gente precisa ter um entendimento que quando o Vasco tem o Jair, o Léo, Piton, o Puma, pelo amor de Deus, o Puma tem que voltar, né? O Vasco, ele melhora. O Vasco pode entregar mais. O próprio Pedro Raul tem condição de entregar mais. Mas o treinador, ele não consegue. Ele não é um bom treinador. É evidente. Lá no RB Bragantino, quando ele teve o melhor trabalho da carreira dele, ele tinha um timaço na mão. Porra, que era um Claudinho, que hoje, fala comigo, Claudinho tem vaga praticamente em todos os times do Brasil. Um Arthur também, muito bom jogador, então ele tinha realmente um time bom em mãos. Já no segundo trabalho, ali em 2022, que o time caiu um pouco, foi uma merda. Foi uma merda. Então ele não é treinador pra pegar um time que, irmão, precisa algo mais. Ou talvez o feijão com arroz, o Barbieri não é esse treinador. Eu até falei no vídeo de ontem o seguinte, cara, se tiver alguém sério no Vasco que realmente quer fazer um bom trabalho, eu vou acordar no domingão com o Maurício Barbieri demitido. Parece que, ó, estão cagando e andando. Esse cara vai continuar no Vasco no próximo confronto contra o Flamengo, família vascaína. E aí, eu vou trazer aqui mais um desabafo que é do Lucas Pedrosa, né? Me chamou muito a atenção o desabafo ontem do Jean Faísca lá no canal do Atenção Vascaíno, tocando no nome do Josh, tocando na situação do Barbieri, que o Flávio Dias defende, que acha que não tem que demitir. Ele falou, não, desculpa, mas tem que demitir. Falou do principal, pra mim, principal responsável por tudo que o Vasco vive nesse período desastroso na gestão dele, que não é possível, cara. Eu falo aqui, cara, não é possível que teve vascaíno que acreditou em Salgado em Osório. Mas não é possível, cara. Um cara que rebaixou o Vasco, um cara que fez o Vasco permanecer na Série B, um cara que montou o Vasco de quarto colocado na Série B, quase não subiu novamente, e ele falou pra você, ó, vamos escolher a 777 porque vai te fazer campeão. Não é possível. E aí até mais um agora. Foi lá no canal Atenção Vascaínos, agora é no Lucas Pedrosa. Vamos lá. Diminuição do Vasco da Gama como instituição em uma coletiva. Pediu desculpa, beleza. Mas tá lá. Foi falado. O que a gente vê é um clube que tá devendo outros clubes pelas compras que fez. É um clube que tá trocando data de RCE para não ficar atrasado. É um clube que está sendo processado depois de ter usado o dinheiro de um jogador em janeiro para fazer fluxo de caixa, parcelado e não pagou nenhum parcelamento. É o clube que tá aqui, ó. A bola não entra, ô Luiz Melo. A bola não tá entrando. Tá entrando. Ó, como não tá entrando. Aí se o Corinthians vencer, passa o Vasco. Se o América vencer, passa o Vasco. Tá aí, cara. Infelizmente, os jornalistas vascaínos não seguiram por esse caminho, né, cara? Talvez o Vasco não estaria nessa situação. Ou se escolhesse, claro, o modelo da SAF, poderia escolher num tempo melhor, para uma empresa melhor, em condições melhores, mas os jornalistas, infelizmente, não foi por esse caminho. Porque quando o influenciador fala que não é profissional, basicamente esse cara vira mamador de candidato. Você pode ver aí por aí que qualquer crítica, tem torcedor que faz isso ainda, qualquer crítica que você pontue agora é ano eleitoral, é a política do Vasco surgindo. O próprio Luiz Melo no evento falou sobre isso. O Vasco não era para ir para esse caminho, né? Tanto para a gestão Salgado, quanto para a SAF do Salgado. Agora, cara, o que fica aqui é minha torcida, para que haja correções, para que realmente possa fazer a coisa acontecer da melhor forma. Porque nesse momento tá tudo muito bagunçado, até mesmo como o Lucas Pedrosa disse aí, tanto na parte financeira, quanto nas tomadas de decisão do futebol, cara. Porra, nos investimentos, na contratação do treinador, contrata um treinador para jogar dessa forma e contrata peças que não dão ao treinador esse suporte, a insistência no trabalho dele, passa semana após semana, não tem evolução. Então, cara, é isso. Essa é a SAF do Salgado. Eu acho que a torcida do Vasco, ela tem que cobrar mais esse cidadão, cara. Que ele é o responsável, aí, pelo menos nesses últimos anos aí, por boa parte do sofrimento dos vascaínos. Fui.